O Porto de Manaus está localizado em pleno coração da Amazônia, na cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas. Foi construído pelos ingleses em 1902 para dar vazão aos negócios milionários da borracha da época. Seu complexo portuário é composto de cais fixos e flutuantes, que acompanham as variações de nível do Rio Negro, facilitando a atracação de grandes navios em qualquer época do ano. Sua arquitetura peculiar e única no Brasil é uma respeitada obra de engenharia, além de ser um porto fluvial com características marítimas. Com a ampliação recente dos dois cais, o Porto de Manaus é o maior porto flutuante do mundo, sendo ainda a principal porta de entrada e saída da economia amazonense e da Amazônia Ocidental. A privatização aconteceu no ano de 2001, recebendo para tal a aprovação do Ministério dos Transportes, de acordo com o Programa de Revitalização de Áreas Portuárias, enquadrado no Plano de Desenvolvimento e Zoneamento da Área Organizada do Porto de Manaus e autorizado pelo Conselho de Autoridade Portuária. Ao ser privatizado, o porto admitiu reforma física e administrativa, que viabilizou sua ampliação e modernização. A expansão dos cais flutuantes disponibilizaram a oferta de 5 berços de atracação. O recebimento e armazenamento de cargas foram sistematizados e estão inseridos nos padrões internacionais de qualidade. Atualmente, com uma área útil de quase 100 mil metros quadrados, o Porto de Manaus pode operar com facilidade 5 cargueiros simultaneamente. A capacidade dentro dos armazéns foi duplicada com a implantação da verticalização de cargas desunitizadas, possibilitando organização, comodidade e segurança. No mês de junho de 2004, o Porto de Manaus obteve o termo de aptidão, por meio do qual está comprovando a implementação do Código Internacional para a Proteção de Navios e Instalações Portuárias, ISPS Code, e o previsto no seu Plano de Segurança Pública Portuária, aprovado pela Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis. A segurança é realizada através de pessoal próprio e de um moderno sistema de vigilância com 49 câmeras situadas ao longo de toda sua extensão em pontos estratégicos, especialmente nos acessos principais, escritórios de controle, chamados gates, descarga de navios, entrada de pessoas, entrada de veículos e armazéns, além de 4 câmeras com zoom de alto alcance. Detectores de metais estão instalados nos principais acessos para fiscalização de pessoas, cargas, bagagens e veículos, como também para inibir o tráfico de armas, contrabando e substâncias consideradas entorpecentes. Qualquer movimentação no interior dos armazéns é imediatamente identificada e corrigidos os procedimentos considerados fora das rotinas operacionais. Diante de casos extremos, alarmes de longo alcance são acionados, momento em que a Guarda Portuária realiza as manobras pertinentes a cada caso. Em caso de falhas ou outra qualquer situação no fornecimento de energia elétrica pela empresa concessionária, grupos geradores próprios entram em ação imediatamente, mantendo toda a rede lógica e operacional em funcionamento, normalizando os serviços oferecidos pelo porto. O porto possui um corpo de profissionais altamente qualificado através de constante treinamento e dispõe de um conjunto de equipamentos de última geração, cujo rendimento tem colocado o Porto de Manaus em posição de destaque diante dos demais portos do país, no que se refere ao seu desempenho operacional, sendo altamente eficiente na movimentação de contêineres. Hoje, alcançamos a média de movimentar 22 contêineres por hora em cada terno. Com a conclusão atual pelo governo do estado das obras da Avenida Lourenço Braga, a conhecida Manaus Moderna, o Porto de Manaus está definitivamente ligado ao Distrito Industrial, de forma rápida, segura e sem sacrificar as ruas do centro histórico da cidade. Venha conhecer o Porto de Manaus e acompanhar de perto as nossas operações. Experiência e modernidade têm sido os nossos principais aliados para o bom atendimento ao nosso bem maior, o cliente, a quem chamamos de parceiro comercial.